Agora, para contar de movimentações políticas na família Bolsonaro, ontem e hoje, duas manifestações, uma de Flávio Bolsonaro, a outra de Carlos Bolsonaro, apoiando a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. O ex-vereador Carlos Bolsonaro postou na rede X: são 2 vagas ao Senado em todos os estados e no Distrito Federal. E minha senadora no DF é Michele Bolsonaro. Ontem, o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ao que tudo indica, será pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. E também manifestando apoio, né? Ele estava dizendo que toda a família Bolsonaro, exceto o Eduardo Bolsonaro, todos serão candidatos a alguma coisa e que a Michele deve sair para o Senado pelo Distrito Federal. E hoje também a ex-primeira-dama fez uma postagem aí no Instagram, dizendo que ela agradece ao apoio do partido, do PL, ao apoio também de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ela está um pouco afastada das atividades do PL Mulher, primeiro para cuidar da saúde, mas também porque ela diz que a prioridade dela nesse momento é cuidar de Jair Bolsonaro, né? Dar atenção toda a Jair Bolsonaro, que está preso em Brasília. E ela deixa nessa postagem que ela faz o futuro político dela entregue às mãos de Deus. Seja como for, Paulo, é um ativo político muito forte, não só do bolsonarismo, mas como de toda a direita, do PL, uma possível candidatura da Michele Bolsonaro, seja lá a que for, ela tem um ativo político forte aí para defender. Sobretudo para cargos legislativos, né? O pedigree Bolsonaro acaba pesando, né? O capital político que Bolsonaro deixou nas últimas eleições acaba sendo transferido principalmente para candidatos ao legislativo, já que são necessários menos votos, principalmente para deputados, senadores, né? Não são eleições que você precisa da totalidade dos eleitores, ou a maioria deles, já que teremos também 2 senadores para cada estado, incluindo o Distrito Federal. Mas isso mostra, né, que definitivamente os grupos de direita já apostam totalmente na candidatura do Flávio Bolsonaro. Foi colocado essa questão muito em dúvida, né, nos últimos meses, mas já tivemos a definição do recuo do Tarcísio, outros governadores também que eram preteridos como candidatos, né, caso do Zema, o Ratinho, o próprio Caiado, também não decolaram. Então, provavelmente a eleição presidencial vai ficar concentrada entre Flávio Bolsonaro e Lula. Então, isso abre espaço para que a direita comece a articular outros nomes de peso, né, para concorrer aos cargos legislativos. Lembrando que, para essa eleição, eu diria que a gente vai ter a disputa mais acirrada e com maior visibilidade para os cargos legislativos, né? Diante do fato de que existe a perspectiva de que os grupos de direita tentem sabotar uma eventual vitória de Lula e um novo mandato, e até mesmo buscar um processo de impeachment contra o presidente, ou então mudar radicalmente as leis, como é desejo da direita, em relação à força do Congresso, com a possibilidade de impeachment, inclusive, algum membro do STF, né? A ideia, o grande projeto dos grupos de direita, ainda mais os bolsonaristas, é colonizar o Congresso. E a esquerda responde, né, tentando fazer mais articulações, colocar nomes da velha guarda, ainda mais aqui em São Paulo, como candidatos a deputados, né? O caso do José Dirceu, especulam-se outros nomes também, como até mesmo a Marta Suplicy, que retornou recentemente ao partido. Enfim, vai ser uma disputa com velhas gerações, novas gerações, e ganhando mais destaque, visibilidade, não só na mídia tradicional, sobretudo nas redes sociais. Vai ser uma eleição legislativa muito diferente em relação às que nós tivemos nos anos anteriores. Diferente e importantíssima porque a gente percebe cada vez mais que o jogo é jogado no Congresso.
O Congresso ganhou um protagonismo gigantesco, principalmente depois das emendas parlamentares turbinadas, e o jogo é totalmente jogado no Congresso. Então, quem fizer as maiores bancadas no Congresso vai acumular um poder enorme. Agora, Aldo, me parece também um pouco que esse posicionamento, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Carlos Bolsonaro, declarando esse apoio tão explícito à candidatura da Michelle ao Senado pelo Distrito Federal, não tem também um lado de mandar um recado claro para ela, falar assim, não queira se aventurar a sair à presidência da República, porque esse é o lugar do Flávio, a gente quer que você dispute os Senados. Você vê esse recado implícito aí nessas mensagens? Não, eu acho que não, eu acho o contrário, eu acho que é um sinal de pacificação da família Bolsonaro. Quer dizer, a candidatura do Flávio, com esse crescimento que ele teve nas pesquisas aí, para mim ela está dada, né? Então, aí, na verdade, o espaço, quando o Jair Bolsonaro indicou Flávio, já estava dado que ela estava meio que fora do jogo, isso já devia, acredito que já tinha sido negociado com ela. Então, agora, quer dizer, é um sinal, é um processo que vai mostrar, ao menos as aparências, uma unificação da família Bolsonaro. Amanhã ou depois eu acredito que a Michelle venha a declarar apoio ao Flávio, não sei em que momento, mas eu acho que esse momento vai existir num futuro, não sei se no futuro próximo ou num futuro mais longínquo, então é um claro sinal de pacificação, quer dizer, as coisas estão acertadas. O que eu acho que não está acertado e nem vai se acertar é a candidatura de um centro, de um centrão, né? Quer dizer, eu penso que a candidatura ou do Ratinho Júnior ou de um outro, mas provavelmente a do Ratinho Júnior, ela também está dada, porque o Kassab ele está embrenhado nessa estratégia de tentar encontrar um caminho do meio, né? Quer dizer, se esse caminho do meio, aparentemente ele pode ser um pouco difícil nessas eleições, ao menos é uma construção. Quer dizer, esse caminho do centro, da centro-direita, ele não vai se construir se a centro-direita abrir mão de novo e apoiar o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Claro que também o Kassab, ele vai procurar buscar o melhor posicionamento para o segundo turno. Eu penso que é difícil o Ratinho Júnior passar para o segundo turno, e nesse sentido me parece que vai ter que haver um certo conflito, uma certa disputa entre a candidatura do Kassab, do Ratinho Júnior, também com a do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque onde é que a candidatura do Ratinho Júnior ou do Kassab vai buscar votos? É exatamente procurando tirar voto do Flávio Bolsonaro. Então esse vai ser um jogo interessante, penso eu. Mas nessa questão da família Bolsonaro, me parece que o jogo está fechado e a família está, nas aparências, unificada. Perfeito, perfeito. Teve uma questão interessante essa semana. O Flávio Bolsonaro participou de um evento do Banco BTG em São Paulo, o CEO Conference. O Fernando Haddad também esteve lá, o Galípolo esteve lá também. E uma matéria publicada, inclusive, em inglês pela agência Bloomberg, que é uma agência que é muito voltada ao mercado financeiro, traz críticas a essa participação do Flávio Bolsonaro. A agência diz que escutou em off, né, sem revelar o nome, 4 participantes dessa conferência, né, e que falaram que Flávio Bolsonaro não trouxe propostas concretas para a área, principalmente da economia, falou coisas muito genéricas e traz essa crítica. Claro que foram 4 pessoas ouvidas, mas chama a atenção de ser justamente um veículo do mercado financeiro fazendo críticas ao senador Flávio Bolsonaro, as propostas dele como pré-candidato, dizendo que são muito genéricas nesse momento.